agora nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde do intestino. E para falar disso, eu estou recebendo a visita da nutricionista Camila Passo. Está aqui com a gente. Oi, Camila, bom dia, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto muito. Bom, o que a saúde do intestino, Camila, tem a ver com outros órgãos, né? Pode afetar a saúde de outros órgãos, né? Porque a gente não pensa muito nessa ligação, né? Com certeza, Jorge. A gente costuma falar, né, que o intestino não é Vegas, né? Porque o que acontece lá acaba acometendo o corpo todo, né? E nesse local, no intestino, a gente tem a nossa microbiota, que é a nossa flora intestinal, né, popularmente conhecida. E essa microbiota, ela protege, né, o nosso corpo dos agentes agressores, de algumas medicações. E esse desequilíbrio dessa microbiota pode ocasionar, né, vários fatores, desencadeia vários sistemas que podem, inclusive, né, acometer formação de placas nas artérias. Tem uma conexão, né, do intestino com o cérebro, então, questões mentais. Então, o que acontece realmente no intestino, né, como que está a saúde do nosso intestino, impacta no nosso corpo todo, na nossa saúde como um todo. Por isso, tem que ter uma saúde equilibrada aí nesse sentido. E, nesse sentido, a nutrição é muito importante, né? Com certeza. A gente tem vários mecanismos, né, vários alimentos, né, que podem tanto alimentar, né, essa microbiota, que são as bactérias que estão lá. A gente tem outros agentes lá, né, vírus, mas a grande maioria, né, a grande população dessa microbiota são as bactérias. E elas a gente consegue alimentar com alimentos pré-bióticos, por exemplo, né? Estes alimentos ajudam elas a se fortalecerem, né, as bactérias boas, né, a aumentarem a população. E elas também produzem substâncias, né, conforme elas vão se alimentando, para ajudar nesse equilíbrio da microbiota. Então, tudo que a gente se alimenta, né, vai ajudar nesse equilíbrio. Claro que a gente tem que fazer boas escolhas, né? E quais são essas boas escolhas, né? Ou quais são os erros mais comuns que a gente comete na alimentação que podem trazer prejuízo para o intestino? Então, Jorge, a gente hoje em dia, né, consome muitos produtos industrializados, né? Então, eu costumo falar que se a gente buscasse mais a comida de verdade, né, aquele alimento simples, limpo que a gente fala, né, com ingredientes mais naturais, a gente com certeza vai ter mais saúde no nosso intestino. Os alimentos industrializados, ultraprocessados, eles têm vários compostos, né? Conservantes, aromatizantes, corantes, até os próprios adoçantes, né, eles acabam impactando nessa microbiota. Então, tudo que a gente puder voltar às origens, né, voltar ao natural, a gente vai ter mais sucesso, né, nesse equilíbrio da nossa microbiota. Além do que a gente tem também outros produtos, né, que daí depende de uma avaliação profissional, então probióticos, né, alguns suplementos que a gente pode utilizar também para melhorar essa microbiota. Tá, o que é microbiótica mesmo? Né? Microbiota é a flora intestinal, sabe a flora? A flora, a gente fala flora bacteriana, flora intestinal, é essa população, né, que a gente tem lá no nosso intestino, né, a gente tem o nosso intestino é muito grande, a gente tem a parte do intestino delgado e intestino grosso. Lá nesse intestino, a gente tem a nossa microbiota, a nossa flora intestinal, que é uma população que a gente não enxerga, né, de bactérias. Então, a gente tem vários inquilinos ali que moram conosco e trazem esse equilíbrio, né, e uma barreira protetora, né, para o nosso organismo. Porque lá no intestino é a nossa primeira porta de entrada com o meio externo. Então, tudo que a gente consome, coloca para dentro, entra por ali, né? A gente absorve ali os nutrientes, né, os alimentos. Então, por isso que essa barreira protetora, esse muco, né, que se forma por essas bactérias, é importante estar em equilíbrio. E como saber se essa população está saudável? Tem algum sinal? Sim, a gente tem vários sinais, né? Sinais clínicos, por exemplo, né? Se você, ao se alimentar ou ao final do dia, se sente muito estufado, né, com a barriga muito grande, né, é um sinal, né, o efeito baiacu que a gente fala, muitos gases, né,
desconforto gástrico, né? Então, se a gente se sente muito desconfortável após se alimentar, possivelmente essa microbiota, né, essa flora bacteriana, ela pode estar em desequilíbrio. Temos alguns exames hoje mais modernos que até analisam as fezes para ver quais bactérias a gente tem mais e menos, mas os sinais e sintomas, eles geralmente são clássicos, né? São, né? E qual é a orientação, assim, para a gente ter um intestino saudável, né? Fazer exames, que tipo de exame a gente deve fazer, em que periodicidade a gente deve fazer? Uma observação simples é analisar o seu número 2, né, em casa, né? Se ele tiver com aspecto mais pastoso, líquido, né? Eu costumo perguntar muito no consultório, né? Como que está o número 2? Está bonito? Está em formato de banana, né? Ou não, ele costuma estar muito, né, pastoso ou muito ressequido. Então, é sinal que possivelmente está faltando alguma coisa. Ou está faltando água, ou está faltando fibras, né? Vegetais, né, verduras, frutas. Então, por ali a gente já consegue ver muitas coisas. Então, numa consulta, por exemplo, né, de nutrição, a gente procura questionar essas questões, né? Existem outros exames também que a gente pode solicitar, né? Mas é importante a gente, assim como a gente às vezes analisa a cor do nosso xixi para estar mais clarinho, a gente pode analisar as nossas fezes para ver como é que ela tá, né, também, né? Tem que olhar. Aham. Nem tem que estar bonita, tem que estar bonita. E nem todo mundo gosta disso. É um tabu, né, Jorge? A minha netinha até dá tchau quando puxa a descarga. Isso aí. Ah, meu Deus do céu. Agora, tem alimentos que a gente pode consumir e que podem mudar esse comportamento do intestino e não indicar propriamente dito que há algum problema? Com certeza, né? A gente tem que cuidar muito bem dele. Então, frutas, por exemplo, né? A gente precisa ter no mínimo 3 tipos por dia, né? E a gente quase, com a correria do dia a dia, acaba não consumindo. As saladas, os vegetais, né? De forma variada, né? Então, não só o alface tomate, né? Que é o clássico, né? Mas ter, né? Um brócolis, um couve-flor. Ter variedade, tanto no almoço como no jantar, né? De salada, né? De vegetais. O consumo de água também é muito importante. As pessoas não consomem água mais, né? Porque não tem tempo de ir no banheiro, né? É um absurdo, mas isso acaba acontecendo. E uma coisa que eu falo que é fundamental, que também nessa correria do dia a dia a gente acaba não tendo, é tempo para mastigar. A mastigação, que é a primeira etapa da digestão, ela é fundamental para a saúde do intestino. Porque é na boca que a gente faz o processo da mastigação. Lá no estômago não tem... É um liquidificador o estômago, mas ele não tem a faquinha que vai cortar os alimentos. Então, se eu não faço uma boa mastigação, vai chegar lá no intestino e vai ter problemas, né? Então, né, quem tem tempo hoje, né, para parar, para fazer um almoço, sem olhar no celular, sem assistir uma TV, sem trabalhar junto, né? Então, são pequenos hábitos que, com a correria do dia a dia, a gente tem perdido muito, assim. E que contribuem até para piorar a saúde do intestino, né? Com certeza. Além de a gente comer mais do que a gente precisa, muitas vezes, né? Se sentir depois estufado, a gente acomete, né? A gente acaba prejudicando o nosso intestino. E como é que a gente pode, por exemplo, orientar as crianças, né? Para uma mastigação mais perfeita, né? Sim. Lá em casa, o Benjamin sabe, né, que eu vivo pedindo para ele comer mais devagar, né? É realmente assim, né, explicar para eles, né, buscar. Um método legal é você estar com o garfo e faca na mão, deixar descansando, né? Ter o momento para mastigar, buscar, né, alertar o seu filho. Se ele for maiorzinho, explicar para eles, né? O meu filho tem 8 anos, eu já explico para eles, né? Para ele, né, sobre a importância. Ele já entende. Claro, eles esquecem com mais facilidade, mas é importante a gente estar incentivando, né? Além do que as crianças também precisam consumir, né? Salada, mesmo que não gostem tanto, né? Mas as frutas. Ter um incentivo, né, para que eles tenham uma alimentação mais equilibrada, porque eles gostam, né, dos produtos industrializados, eles gostam, né, enfim, do Nescauzinho, enfim, mas precisa ter também o equilíbrio, né, com alimentos de verdade, comida de verdade. Neste caso, Benjamin tem uma alimentação balanceada. Procuramos ter. A mamãe Nutri, ela busca isso desde que ele nasceu. Agora, não quer dizer que você precisa cortar de vez o industrializado, né? Pode haver um equilíbrio?
Com certeza, né? A gente precisa ter, né? Eu sempre falo da proporção 80-20. 80% do nosso dia, né, da nossa alimentação, ter o mais equilibrado possível para a gente poder, nos 20%, sair um pouco, né? Viver, ter o lazer, enfim, né? Sempre buscar esse equilíbrio, porque quando vier daí o alimento que não é tão interessante para o intestino, a gente vai estar saudável, aquela barreira protetora lá no intestino vai estar saudável para poder eliminar ou proteger o nosso corpo desses agentes agressores. Aquela história que de segunda a sexta tem que ser regradinho e final de semana, sábado ou domingo, pode dar uma deslizada, é real ou é mito? Sim, a gente, né, todo mundo vive, né, a Nutri também vive, precisa disso, né, mas quando a gente entende que uma rotina saudável te traz mais disposição, te deixa melhor, se sentindo melhor, mesmo no final de semana, você não vai querer, né, chutar o balde o final de semana inteiro, né? Procure escolher algumas refeições, né? Vou sair com a minha família, beleza. Mas não deixa de mastigar bem, né? Mesmo que seja um alimento que, né, não seja tão saudável, procura mastigar bem. Se conseguir associar ali com vegetais, né, com salada junto, legal, né? Então, valorizar mais aquele momento, né, para que ele seja mais saudável. A ansiedade pode interferir nisso? Tem gente que é ansioso, né? Até no se alimentar, né? Come tão rápido que até assusta quem está do lado. Sim, né, Jorge? Aquela frase, né? Raro, mas acontece muito, né? Eu acho que a ansiedade é uma questão que está muito em alta, né? A gente, em consultório, acompanha os pacientes, vê o quanto eles, né? A maioria, né, tem essa questão da ansiedade. Então, a ansiedade vai impactar diretamente, né, no tempo que você vai ter para se alimentar, na tua mastigação, a forma como você também encara aquela refeição. Então, a presença, né, a gente não tem mais presença, né, a gente está ali comendo e pensando no que tem para fazer depois. Então, com certeza impacta. Mas, se você cuida da tua saúde intestinal, você também ajuda a controlar a ansiedade. Então, uma coisa leva a outra, porque o intestino tem uma conexão com o cérebro também. É impressão ou as mulheres têm mais dificuldade, né, de ter um intestino, né, funcionando mais regularmente? Sim, é uma realidade, né? As mulheres, mas o que leva a isso? Elas têm a questão hormonal, né, muito envolvida, né? Então, dependendo do período do mês, talvez tenham mais dificuldades, né, para, né, que o intestino funcione. Por isso que precisa cuidar, né, da alimentação. Eu indico muito, né, por exemplo, o farelo de aveia é um alimento extremamente rico, né, interessante, que associado a um bom consumo de água ajuda, né, nesse aspecto. Mas a mulher, sim, ela tem um pouco mais de dificuldade por conta da questão hormonal. Por isso que precisa olhar mais ainda para isso. E quais são as principais dicas, né, no consultório quando aparece uma mulher lá, por exemplo, né, e diz que o intestino não funciona corretamente? Sim, a primeira coisa que a gente olha é a água, se ela está consumindo a quantidade ideal. Há uma dificuldade tão grande, né? Então, a água a gente faz sempre uma conta, 35 a 40 vezes o peso. Então, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos teria que consumir 3,5 litros a 4 litros de água. Então, eu sempre pergunto, quanto que você consome? Eu tomo bastante, mas quanto? Né? 1 litro. 1 litro para uma pessoa de 100 quilos não é nada, né? Então, né, tá muito aquém, né, do que precisa. Então, a primeira coisa é a questão de água. Depois a gente revisa a alimentação, verifica se precisa incluir. De vegetais, por exemplo, são 400 gramas de vegetais por dia. A gente também não consome, né? Então, um bom prato de salada no almoço, 50% do prato. No jantar também incluir, né? Seja numa sopa, legumes, mas ter sempre, né, os vegetais inclusos e as frutas também distribuídas durante o dia. Por exemplo, a parte branquinha da laranja, né? Tem, né, fibras, né, que ajudam também no funcionamento do intestino. Então, buscar ter sempre esse equilíbrio para melhorar cada vez mais a parte intestinal. Claro, a gente tem suplementação que a gente utiliza, mas primeiro a gente ajeita a casa, né, ajeita a alimentação para depois utilizar, né, os produtos que a gente tem hoje disponíveis para isso. Agora, com tanto atrativo aí fora, né? Tanta coisa aparecendo, gostos diferentes e improvisados, muita gente se vê difícil e até se vicia em algum tipo de alimento, né, que não seria muito indicado para ela, né?
Com certeza. Eu costumo falar dos adoçantes, né? Os adoçantes, eles vêm, né? Ah, eu quero emagrecer, ou é um diabético, utiliza adoçantes, né? Em todos os alimentos. A maioria dos adoçantes são industriais, né? Então, e eles lá na nosso intestino, eles vão ficar fermentando. As bactérias, elas não conseguem digerir, né, de uma forma legal. Então, começa a ter, né, estufamento ali, começa a criar um processo inflamatório, né? Começa a ter, né, um probleminha ali. Então, o uso de adoçantes de modo desenfreado também pode causar. Então, às vezes a gente acha que está fazendo um bem. Ah, estou consumindo produto diet, né? Porque, mais saudável. Mas tem que olhar que tipo de adoçante, né? A quantidade que está consumindo. Às vezes é melhor consumir um pouquinho menos de açúcar do que esse tipo de adoçante de uma forma, né, exacerbada. Então, ter esse cuidado, né? Olhar os rótulos, né? Se no rótulo do alimento a gente percebe que não conhece muito nome, né, tem muito nome difícil, é sinal de que tem muito aditivo ali, muita coisa industrial. Então, fica ligado. Agora, eu conheço que né, esse alimento, né, eu já ouvi falar, é um alimento mesmo, né, eu posso utilizar com mais tranquilidade. E o sal? O sal, então, a gente sempre faz um cálculo, né, de consumo de sal aí para né, os indivíduos, mas também os alimentos naturais também contêm uma quantidade de sal. Então, o brasileiro em si, ele consome muito mais sal do que ele deveria, né? Uhum. Então, é legal investir, né, em temperos mais naturais, ervas, né? Né, açafrão ele é muito saudável, então o gengibre, buscar, né, alho, cebola, buscar temperos mais naturais para a gente reduzir. Porque mesmo que a gente ache que reduz, a gente está consumindo além do que a gente deveria. O sal pode ser substituído, né? Sim. É uma questão de paladar, claro. Isso, né? Tanto Mas sal como açúcar, né? A gente começa a ficar... Não há dificuldade de uma adaptação, né? Claro que no começo haverá um estranhamento, né? Mas com o tempo se adapta, né? Sim. A gente demora, em média, 7 dias para a gente mudar o nosso paladar. No sentido, assim, de se acostumar com novos sabores. Então, é uma questão de ir reduzindo aos poucos, tanto do sal como do açúcar, né? Por isso que a gente se preocupa muito com as crianças, né? Na questão do doce, porque quanto mais elas consomem, mais, né, acostumadas com aquele sabor elas ficam e mais doce elas querem. Então, né, a gente precisa sempre segurar isso, né? Buscar orientar, equilibrar, para que eles não, né, evoluam para um consumo muito grande, né? Aí, quando a gente fala disso, a gente lembra de refrigerantes, né? Uhum. Refrigerante em excesso também pode ser um problema, mas chega a afetar a saúde do intestino e o álcool? Chega a afetar a saúde do intestino? Sim, afeta com certeza, né? O refrigerante, ele tem nada de ingrediente, né, natural, ele é totalmente industrializado, né? E aí temos a versão diet, né, a versão light, que vai ter ainda o adoçante. Então, ele não hidrata, né, eu não posso substituir um refrigerante por água, por exemplo, né? Então, o consumo, né, contínuo, com certeza, desequilibra a nossa flora intestinal. E o álcool da mesma forma, né, também, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, no nosso dia a dia e nunca esquecer, né, de tomar água, né? Às vezes pode, né, se dá o luxo aí de consumir um pouquinho de refrigerante, o álcool a gente sabe que socialmente a gente utiliza, mas nunca esquecer do consumo de água, ele é muito importante. Camila Passold, nutricionista, obrigado pela sua visita hoje aqui e falar de um assunto tão importante que é a saúde do intestino. Obrigada, Jorge, obrigada pela oportunidade. Eu conversei com a Camila Passold, falamos sobre os cuidados com a saúde do intestino